Boa tarde, pessoal. Muito bem, chegamos então na nossa última aula sobre derivadas. Hoje o assunto é primitivas, tá certo? E com isso a gente vai encerrar então o capítulo 4 do livro, né? A gente viu ele praticamente inteiro. Nós não vimos a sessão sobre o método de Newton, tá certo? Que é do capítulo 4, mas as outras sessões nós discutimos todas elas aqui. E, na verdade, esse assunto de primitivas, ele já é um gancho para começar a falar de integrais na semana que vem, né? Então, segunda-feira que vem, depois da prova, eu começo a falar de integrais. E no cálculo das integrais vai ser importante essa parte de primitivas. Aliás, mais do que importante, vai ser essencial. Mas esse assunto ainda fica aqui nesse arco da derivada, né? Tá legal? Então, muito bem, o que a gente chama de primitiva é o seguinte. Uma função f grande, ela é primitiva de uma função f pequena em um intervalo, né? Se a derivada da f grande for igual a f pequena. Essa é a nossa definição de primitiva. E o problema que a gente vai resolver hoje é o problema de encontrar essas primitivas, pelo menos para algumas funções básicas ou para combinações de funções básicas, tá certo? Então, ao contrário de todas as últimas aulas, né, que a gente normalmente dava uma função e a partir da função calculava a derivada dela, né, ou então tirava informações dessa derivada, hoje a gente trata do problema reverso, tá certo? É o problema de, dada uma função, você encontrar uma função cuja derivada é ela, né? E é por isso que às vezes essas primitivas são chamadas de antiderivada também, tá certo? Então, com relação a todas as nossas aulas de derivada, hoje a gente vai falar do problema inverso, né? Tá bem? Deixa eu anotar aqui qual que é o problema, então. O problema, né? É dada uma função fzinho, encontrar uma primitiva, né? Encontrar uma primitiva de fzinho aqui, por definição, né? Uma primitiva, uma função f grande, cuja derivada é f pequeno. Então essa é a equação que define uma primitiva, tá bem? Então, do ponto de vista geométrico, do ponto de vista de aplicações, o que está acontecendo aqui é que a gente tem uma função f, né, pequena, que a cada x vai te dar um certo f de x, e nós interpretamos esse f de x como a taxa de variação de alguma coisa que a gente quer descobrir o que é. Tá certo? Então, fzinho de x nesse contexto é interpretado como taxa de variação de f em xzinho, tá certo? E aí o problema é isso, dada a taxa de variação, encontrar uma função que tenha ela como taxa de variação. E que geometricamente é a inclinação da reta tangente ao gráfico, né? Então você pode interpretar esse problema assim também. Eu te dou a inclinação da reta tangente em cada ponto. Você me dá uma função que o gráfico tem essas inclinações aí, tá certo? Eu vou escrever isso aqui também. Inclinação da reta tangente ao gráfico do ponto da função f grande no ponto x, f de x. Então esse problema de calcular uma primitiva, ele pode ser interpretado dessas duas maneiras equivalentes, né? Que estão escritas aqui. Tá certo? E a gente vai não só calcular algumas, como investigar também certas propriedades das primitivas, né? Como de costume, tá certo? Então, vamos começando logo com os exemplos. O primeiro exemplo que surge aqui é o seguinte, bom, digamos que fzinha seja uma função constante. Por exemplo, se f de x é constante igual a 3, não é? Então, se de repente você quer uma função cuja taxa de variação é constante na reta real toda, igual a 3, essa função vai ter que ser o quê? Vai ter que ser afim
né? Tá certo? Então, o primeiro exemplo aqui é f constante igual a 3, né? No x varia em r. E nesse caso, a gente pode pegar a função f grande como, por exemplo, a função 3x. Não é? A função que pega um x e multiplica por 3. Quando você deriva f grande, dá f pequena, que a derivada, né, é constante igual a 3. Tá certo? Então tá aí um primeiro exemplo, né? Tá certo? Vamos ver logo alguns mais, né? Vamos ver logo um segundo exemplo. Por exemplo, agora, então, a função f pequena é 2x. Então, que função que tem derivada igual a 2x, né? Bom, pois é, a função x², né? A função x² resolve esse problema. Então, se f é igual a 2x, deixando o x variar na reta, você pode tomar f grande de x igual a x², não é? Cuja derivada é ela. E por aí vai, né? Então, a partir de uma tabela de derivadas, você tem uma tabela de primitivas também, né? Desde que você leia ela da maneira correta, né? Então, pegar uma função um pouquinho mais complicada, agora a função 6x² mais cosseno de x. Nós devemos encontrar uma função cuja derivada dá essa daí, né? Então, 3. Então, a função f agora 6x² mais o cosseno de x. Então, você tem que pensar assim, que função é f grande que você consegue inventar aí de modo que quando você deriva, dá essa daí. Então, para fazer aparecer esse x² aqui, na f grande você coloca um x³. Porque quando você deriva o x³, ele vira alguma coisa vezes x², né? Então tem que ter um x³ aqui. Mas não é só o x³, né? Porque quando eu derivo o x³ fica 3x². Então, para que apareça esse número 6 aqui, a gente pega o x³ e multiplica por 2. Tá certo? De modo que quando você deriva, fica 3 vezes 2 vezes x² e aparece o 6. Então, são esses raciocínios de inverter mesmo que a gente andou fazendo até agora. Enquanto que o cosseno, que função que a derivada é o cosseno? Bom, é a função seno, não é? Então, você soma aqui com seno de x e, portanto, encontra essa primitiva, 2x³ mais o seno de x. Então, para essas funções mais simples, assim, a gente consegue fazer a coisa mais ou menos no olho, tá certo? Lembrando das tabelas de derivada e ajustando os coeficientes aí da maneira apropriada, né? Um exemplo que vai nos levar à regra da cadeia agora, olha só. F de x é menos 2 vezes seno de 2x. Então, o quarto exemplo aqui é o seguinte: se a f é menos 2 seno de 2x. Então, que função é f grande que você coloca aqui, né? Bom, pois é, para que a derivada apareça esse menos seno, né? A gente pensa na função cosseno, né? A derivada do cosseno é menos seno. Então, você pode colocar um cosseno de 2x, de modo que quando você deriva, vai ter esse menos seno de 2x. E o 2 aqui fora, né? Bom, ele também aparece, tá pronto a minha primitiva, pela regra da cadeia, né? Tá certo? Então, vou fazer a continha rapidinho. A derivada dessa f grande é a derivada do cosseno, que é menos seno, aplicado na função 2x, e tem que multiplicar pela derivada da função de dentro, não é? Multiplicado pela derivada de 2x, que é 2. Então, de fato, dá menos 2 seno de 2x. Tá certo? Que é o que a gente gostaria que desse. Pronto, então aos poucos eu vou invertendo a minha tabela de derivadas para obter essa tabela de primitivas, que está sendo formada aqui, né? E tem mais um aqui, esse 4x mais 6 agora. Essa função agora é uma função afim. Então, que funções que tem a derivada uma função afim? Bom, as funções quadráticas, né? Então, para essas funções polinomiais,
a derivada ela baixa o grau, né? Quando você deriva um polinômio, dá um polinômio de grau 1 menor, enquanto que a primitiva vai ter que ser um polinômio sempre de grau 1 maior, né? Então, se a função dada é uma função afim, f de x, 4x mais 6, não é isso? A nossa primitiva aqui vai ser um polinômio de grau 2, que quando eu derivo dá esse, né? Então, se eu colocar aqui 2x ao quadrado mais 6x, quando você derivar, vai dar certinho a f pequena. Vai ser 2 vezes 2 vezes x, que é o 4x, mais 6. Né? E assim eu tenho algumas primitivas calculadas aí para começo de conversa, né? Muito bem, aí vem uma observação básica aqui, que é a seguinte: a função constante tem derivada zero, né? Não é verdade? A função constante. Então, se eu pegar qualquer funções dessas aqui que eu escrevi e somar uma constante nelas, eu vou continuar tendo uma resposta do problema, tá certo? Vejam que no enunciado que eu coloquei ali, eu pedia o cálculo de uma primitiva da função dada. E esse uma, ele deve ser entendido como em contraste com a primitiva, tá certo? Então, uma coisa importante é o seguinte: uma função não tem uma primitiva, não tem a primitiva dela. Na verdade, uma função tem, se ela tiver uma primitiva, ela vai ter infinitas primitivas. E aí é por isso que tem esse jogo do artigo definido e indefinido nos enunciados aí. Então, o que eu estou falando é que essas respostas aqui poderiam ser as seguintes: ó, pega 3x e soma 8, por exemplo. Quando eu derivo 3x mais 8 dá 3, igual. Ou então pega o x² e subtrai 10, por exemplo. Ela continua sendo uma primitiva, porque quando eu derivo a constante anula, né? E isso acontece em todos os outros. Você pode somar constantes livremente aqui, e não tem nada de especial com esses números, né? Eu vou somar 1 nesse aqui, vou tirar 3 desse aqui, e vou, sei lá, somar 7 nesse aqui, por exemplo. Tá vendo como, então, como eu somo constantes nas minhas primitivas, elas continuam sendo primitivas. Então isso é uma característica desse conceito novo aí, tá certo? E aí vem esse teorema que garante que isso te dá todas as primitivas, tá certo? Num certo sentido, né? Então o enunciado aqui é o seguinte: digamos que você tenha uma primitiva de uma função definida em um intervalo. Na aula de hoje a gente não vai discutir a existência das primitivas. Isso vai ficar para uma aula da semana que vem, tá certo? Ou talvez um pouco depois até. A gente aqui vai sempre assumir que essas primitivas já existem, ou que você vai saber calcular ela a partir de algumas mais básicas, tá certo? Então, esse teorema ele já assume que tem uma primitiva. Não está falando nada sobre existir essas primitivas, né? Mas muito bem, se você tiver uma, que eu estou chamando de f0 aqui, a gente vai ter que qualquer função vai ser uma primitiva da fzinha nesse intervalo i, se e somente se ela for a f0 somada com uma constante. Então, é um teorema que tem esse se e somente se no enunciado. Ele é uma equivalência, tá certo? Ele está te falando que, dada uma primitiva, qualquer outra vai ser essa dada somada a uma constante. E que, além disso, se você pega uma primitiva e soma uma constante, continua sendo uma primitiva. E tudo isso aqui é verdade em um intervalo i, tá certo? Esse teorema, ele é importante nele que o domínio seja um intervalo. Então, se você tem uma função que o domínio são vários intervalos, você tem que olhar para cada intervalo individualmente. Eu ainda vou dar exemplos hoje em que faz diferença isso. E a demonstração do teorema é bem simples. Uma das implicações é a seguinte: você observa que, dada uma primitiva f0, quando você soma uma constante nela, uma vez que a constante some, quando você deriva, né, ela vai a zero, você continua tendo uma primitiva. Tá certo? Então, na verdade, aqui, esse finalzinho aqui está errado. Aqui é fzinho de x mais zero igual a fzinho de x. Essas duas últimas expressões aqui deveria ser fzinho, que é a derivada da f grande, né? Eu digitei errado aqui. Então, isso mostra que quando você pega uma primitiva e soma uma constante, continua sendo primitiva. É uma das afirmações, né? E a outra é o seguinte. Então, digamos que você tenha uma primitiva f grande. E aí eu considero a diferença dessa f grande com a f0.
que é aquela primitiva do enunciado, tá certo? Então, a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Quando eu derivo o f grande, dá fzinho. Quando eu derivo o f0 grande, dá fzinho também. E, portanto, a diferença tem derivada nula. A diferença das duas é a derivada dá zero. E aí vem um lembrete aqui, que é uma consequência do teorema do valor intermediário, que ele fala o seguinte, que se você tem uma função cuja derivada é nula em um intervalo, então essa função é constante nesse intervalo. Isso, eu vou até demonstrar isso aqui para lembrar vocês do teorema do valor médio, já fazendo uma breve revisãozinha, né, para a prova. Fazer a demonstração aqui. Demonstração de que se uma derivada é nula para todo x num intervalo, então a função ela tem que ser constante nesse intervalo. Esse intervalo i aqui, né? Então isso é uma consequência do teorema do valor médio. Por quê? Então é o teorema do valor médio. Você pega dois pontos, x1 e x2, quaisquer no seu intervalo, e você considera a diferença, f de x2 menos f de x1. O teorema do valor médio diz que essa diferença é igual à derivada da função em algum ponto C entre o x1 e o x2, multiplicado pela diferença do x1 e x2. Para algum C entre x1 e x2. Muito bem, mas a nossa hipótese aqui é que a derivada é zero, né? Então f' de C é zero. Então isso daqui é igual a zero vezes x2 menos x1. E a conclusão, então, é que a diferença fx2 menos f de x1, ela é zero. E isso significa que f de x2 é igual a f de x1, né? Pronto. Então aproveitei para lembrar de uma consequência do teorema do valor médio. Lá na aula de teorema do valor médio tem lá isso aí, enunciado, tá certo? Que todas as funções que têm derivada nula em um intervalo, elas têm que ser constantes nesse intervalo. E aqui é essencial que você tenha um intervalo, né? Porque você pode considerar funções que são constantes diferentes em intervalos diferentes, né? Então você pode pegar uma função que é uma constante aqui e uma outra constante aqui. E essa função tem derivada zero, mas não é constante, né? Tá certo? Então, atenção ao seguinte, né? O nosso teorema que está sendo discutido lá, o teorema é para intervalos, né? Quer dizer, aqui eu tenho uma função que a derivada é zero e f não é constante, né? Ela é constante em cada intervalo, tá certo? Se você está incomodado com esse ponto em comum, a gente pode separar aqui. E aí tem uma função que não é constante globalmente falando, mas ela é constante em cada intervalo, onde ela tem derivada nula, tá bom? Então cuidado com isso ao usar esses teoremas, né? Muito bem, e com isso então a gente conclui, voltando à demonstração principal aqui, né? Que quaisquer duas primitivas, quer dizer, quaisquer duas funções que tenham a mesma derivada, que é a nossa fzinha, elas diferem por uma constante. E então, é isso, uma tem que ser a nossa f0 mais a constante c. Tá aí, então essa é a demonstração. E a intuição por trás disso é a seguinte, né? Voltando à interpretação geométrica do problema, o que está sendo garantido por esse teorema aí é o seguinte, que se você fixar as inclinações da reta tangente em cima de um intervalo, se tiver alguma função que tem essas inclinações nas suas retas tangentes, então qualquer outra vai ser uma transladada dela, vertical, não é? Quer dizer, a conclusão do teorema então é assim, digamos que aqui tenha
uma primitiva, né? Que eu estou chamando de F0 no enunciado. Tá certo? Então, digamos que sobre o intervalo I, aqui, você tenha uma primitiva, assim como eu encontrei algumas primitivas aí nos exemplos, né? Então, a interpretação geométrica é qualquer outra função que tiver retas tangentes com as mesmas inclinações para cada vertical que você passar aqui, né? Tá certo? Quer dizer, qualquer outra primitiva vai ter que ser exatamente essa transladada verticalmente, não tem outro jeito. Então, num certo sentido, a derivada de uma função, junto com o valor dessa função em algum ponto, determina completamente a função. O que esse teorema está dizendo é isso também, que se você conhecer a derivada de uma função e o valor dela em um único ponto, desde que ela tenha uma primitiva, né, desde que exista essa função aí, né, ela está completamente bem determinada, né? Então essas propriedades que a gente viu, de concavidade, não é, de pontos críticos e coisas assim, acabam que determinam a tua função, desde que você conheça o valor dela em algum ponto, tá certo? Então aqui eu estou tentando desenhar outras primitivas, né? Aqui são outras primitivas. E não são quaisquer, não, são todas as outras mesmo, né? Tá certo? São todas as outras. Aqui são as outras primitivas, tá vendo? Então, um monte de funções aí, infinitas funções, todas com a mesma derivada, tá bom? Todas diferindo apenas por uma constante. E aí vem esses problemas que são os problemas de você escrever, então, a primitiva mais geral de uma função, tá certo? Então, quando a pergunta é essa, né, qual é a primitiva mais geral de f de x, o que você tem que escrever é a forma geral de uma função que, quando derivada, te dá a fzinha de x. Então, por exemplo, né, fzinha de x igual a x ao quadrado. Agora de forma geral, né? Forma geral. Então, o primeiro aqui é f de x igual a x ao quadrado. Então, nesse caso, a gente sabe o seguinte, que a forma geral é qualquer primitiva em particular, qualquer f0, tipo as que eu calculei agora há pouco, somada de uma constante arbitrária, né? Então, a resposta aqui é a seguinte, você pega a função x ao cubo sobre 3, que quando derivada dá x quadrado, né? Desce o 3, aí cancela aqui, fica x quadrado, e soma com uma constante. E aí, então, você tem a forma geral de uma função cuja derivada é a função x quadrado. Tá legal? Então, quando perguntarem de forma geral, você tem que somar essa constante aí por fora de uma primitiva qualquer que você preferir. Então, a primitiva da função seno, por exemplo, né? F de x igual a seno de x. Nesse caso, como que vão ser as primitivas dessa função, né? Bom, uma que você derive da seno é a função menos cosseno, né? Então você pega o menos cosseno e soma com uma constante qualquer. Isso vai te dar todas as primitivas da função seno, né? Vou pegar então a função menos cosseno de x e somar com c, você tem todas as primitivas. E aí, observem que aqui eu estou colocando as flechinhas de implicação, né? Porque de fato aqui estão todas, não é? Com essas implicações eu estou dizendo que se uma função tem derivada x quadrado, então essa função é da forma x ao cubo sobre 3 mais c. Se uma função tem derivada seno de x, então essa função tem que ser da forma menos cosseno de x mais c. Não tem nenhuma outra, né? A pergunta é essa, a forma geral de uma primitiva. O que mais? Olha só, agora tem uma 4 sobre x cubo. Essa é um pouco diferente. Então tem que encontrar uma função que, quando deriva, dá 4 sobre x cubo. Vou deixar isso aqui. O terceiro agora é f de x, 4 dividido por x ao cubo, né? Que a gente pode reescrever como 4, x elevado a menos 3, né? Já sugerindo como que eu vou encontrar essa primitiva aí, né? Então, ele faz assim.
Vamos deixar o 4 aí, né? Tá certo? O 4, se eu derivar uma função, bom, deixa o 4 aqui. E você tem que pensar aqui, expoente que, quando subtraído de 1, vai te dar o menos 3. Então, na primitiva, aparece o expoente menos 3 mais 1. De modo que, quando eu derivo, esse menos 3 mais 1 vai descer e vai sobrar ali exatamente o menos 3, né? Agora, na hora que eu derivar, então, o menos 3 mais 1, ele desce aqui. Então, eu tenho que dividir por ele também, né? Para poder compensar as coisas e aqui em cima dar a função que foi dada, né? Então, eu divido por menos 3 mais 1. E aí, somo a constante aqui para ter a forma geral. Então, só vamos passar limpo esses números aqui, né? Isso aqui fica, então, igual a 4 vezes x elevado a menos 2 dividido por menos 2. Ou seja, a função f grande, ela vai ser da forma menos 2 sobre x quadrado mais a constante c. Então é isso. Você sempre verifica, né? Quando derivar essa daqui, vem um expoente menos 2 aqui, aí fica menos 2 vezes menos 2, que dá o 4. Não é? E o expoente da derivada é exatamente o menos 3 aqui, né? Que dava o 4 sobre x cubo. Ficou claro? É um joguinho de expoentes, né? Você tem que botar um expoente a mais, mas você não pode esquecer que na hora que deriva, ele sai multiplicando, né? Então, tem que multiplicar por alguma coisa que fecha a conta aí. Aqui já dá para intuir a fórmula geral que vai aparecer daqui 5 minutos aqui na tela, tá certo? Vamos ver mais alguns exemplos nesse sentido, e aí a constante, claro, né? Porque a pergunta é a forma geral da primitiva. Vamos ver mais alguns. Agora, assim, uma observação, né? A observação é a seguinte, essa palavra surge pela primeira vez aqui, né? Então, a constante de integração. Nessas expressões da forma geral de uma primitiva, né? Esse mais c, a gente chama ele de constante de integração. Porque vocês só vão descobrir na semana que vem, que é quando eu falar de integral e quando eu falar da relação que essas primitivas têm com as integrais. Mas já fica aqui registrado esse nomezinho. Então, se eu acabar falando sem querer aqui, o C é a tal da constante de integração. Tá bom? Muito bem. Então, na verdade, antes de ver mais alguns exemplos particulares, eu vou fazer aqui a tabela de primitivas, tá certo? Então, se você pegar uma tabela de derivadas, você pode converter ela para uma tabela de primitivas, não é? Então, a primeira linha dessa tabela é a seguinte, ó. Se a fzinha é constante, é o primeiro exemplo da aula, né? Então, a primitiva vai ser a constante vezes x mais um c, mais a constante de integração, tá certo? Mais o c grande qualquer. Segunda linha, a regra do expoente. Olha só, como nesse último exemplo agora, a primitiva... Opa, faltou um alfa mais 1 aqui. A expressão correta, deixa eu fazer uma correção aqui, é a seguinte, mais um erro de digitação, a forma geral é a seguinte, né? Se fzinha é x elevado a alfa, então a primitiva é x elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1. Tá bom? Essa é a fórmula correta, que foi, inclusive, a que eu usei no exemplo aqui, né? Mais a constante, tá certo? Então, a forma geral tem que ter mais a constante. Então, essa fórmula aí é a fórmula correta, né? E aí tem uma exceção, né? Tá certo? Conforme dá para visualizar ali, essa fórmula ela tem uma exceção, quer dizer, isso aqui é verdadeiro para todo expoente alfa que não seja menos 1. Tá certo? Veja que a fórmula não faz sentido para alfa igual a menos 1. Se você colocar alfa igual a menos 1, vai ter um denominador zero ali, né? E é assim mesmo, isso é uma exceção na fórmula.
Mas tirando esse, tudo bem. Aí pode ser fracionário, pode ser qualquer número real, alfa mesmo. Só não pode ser aqui o menos o que pode ser qualquer expoente que você quiser, menos esse daqui. Porque ele tem uma primitiva especial, né? Então, que é a terceira linha da tabela. Quando o expoente é menos 1, quer dizer, quando a função é 1 sobre x, a função que a gente sabe que quando você deriva dela é a função logaritmo natural, né? Então, nessa regrinha do expoente para primitivas tem esse caso particular aí, que é a primitiva de 1 sobre x ser o logaritmo natural do valor absoluto de x mais a constante integração. E aí é nesse ponto aí que tem uma sutileza que eu quero esclarecer aqui, e que tem a ver com essa questão do domínio da função não ser um intervalo só, tá certo? Então, o caso em que alfa é igual a menos 1, né? Quer dizer, o caso em que a função é 1 sobre x, cujo domínio são todos os x diferentes de zero, né? Então você tem dois intervalos constituindo aí o domínio da função. Nesse caso, as tabelas de primitivas nos livros, a que eu mostrei aqui agora mesmo, vai te dizer que f grande de x é igual, então, ao logaritmo natural do valor absoluto de x mais uma constante de integração, né? Vamos verificar isso daí. A verificação é a seguinte: se x é maior do que zero, então o logaritmo natural do valor absoluto é igual ao logaritmo natural de x, né? Não precisa trocar o sinal, não é verdade? E aí tudo bem, a derivada do logaritmo natural do módulo, né, é igual de fato a 1 sobre x, tá bom? Então, quando x é positivo, não tem nada de novo. Quando x é negativo, então o logaritmo natural do valor absoluto, ele na verdade ele é o ln de menos x, né? Só que quando eu derivo ln de menos x, acontece uma coisa curiosa, né? Que é a derivada, ela dá 1 sobre menos x, não é? É a derivada do logaritmo natural aplicado na função de dentro. É 1 sobre menos x. Só que tem que multiplicar pela derivada da função de dentro, né? Pela regra da cadeia. Então você multiplica pela derivada de menos x, né? E aí vem um menos 1 que faz fechar a conta, tá certo? Então isso aqui dá menos 1 sobre menos x, e a conclusão então é que a derivada dá 1 sobre x também, tá bom? Então a função logaritmo natural do valor absoluto, quando derivada, dá 1 sobre x, tanto para x positivo quanto para x negativo. E aí tem a questão da constante de integração, que pode ser tomada como constantes diferentes nesses intervalos diferentes. Então, a maneira mais correta de escrever essas primitivas gerais, quando você tem expoentes negativos, tá certo? A maneira mais correta seria quebrar a expressão da primitiva em duas sentenças, de acordo com você poder pegar constantes diferentes em intervalos diferentes, né? Então, a forma geral mesmo, né? A forma geral da primitiva de f de x igual a 1 sobre x, ficaria assim, na verdade, né? Ficaria o ln do módulo de x mais uma constante c1 para x positivo, e ln do módulo de x mais uma constante c2 para x negativo. Vocês podem ver que essa função derivada vai dar 1 sobre x, essa conta que eu escrevi aqui do lado, né? Mas você tem a possibilidade de escolher constantes diferentes para transladar o seu ln no semi-eixo real positivo e no semi-eixo real negativo.
Então, a rigor, a primitiva geral é essa daqui. Porém, as tabelas vão te falar aquela fórmula mais simplificada, tá certo? Então, nessas tabelas está implícito isso. Que se o domínio não é um intervalo só, você pode escolher constantes diferentes nos intervalos diferentes. Isso fica implícito, tá bom? O que você vai ver nas tabelas é essa forma mais compacta aí, tá certo? Como se a constante C fosse... É uma para cada intervalo sempre, né? Tá bom? Então, só um pequeno porém aí sobre essa terceira linha da minha tabela, né? Lembrando que a segunda tem uma correção, né? Aqui é o alfa mais 1 que está escrito no quadro, tá certo? Muito bem. Mais uma, se a função for a exponencial, a primitiva é ela mesma, não é? O fato da exponencial ser sua própria derivada também significa que ela é sua própria primitiva. E aí, para obter a geral, tem que somar essa constante arbitrária aí. A do cosseno é a função seno, né? Beleza? A da função seno é menos cosseno, não é? Já resolvi exemplos envolvendo elas aqui. Agora vem aquelas trigonométricas não tão comuns, né? Bom, a gente trabalhou exemplos com elas, né? Eu calculei essas fórmulas aqui. A derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então, a primitiva da secante ao quadrado é a tangente mais constante. E a derivada de menos a cotangente da cossecante quadrado. Então, a primitiva da cossecante ao quadrado é menos a cotangente. Enfim, é a mesma tabela, né? Só que eu estou mudando um pouco a ênfase das coisas aqui. Então, a função secante vezes tangente tem a secante como primitiva, enquanto que a cossecante vezes a cotangente tem menos a cossecante como primitiva. E a gente ainda tem as linhas da tabela de derivadas, que são as derivadas das trigonométricas inversas, não é verdade? Que a gente calculou aqui também. Então, a derivada do arco cosseno é menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Lembrando que o arco cosseno tem um intervalo restrito de definição, né? Um intervalo menos 1 aberto. E algo parecido vale com a função arco seno e com a arco tangente também. Então, a partir das aulas da semana que vem, que a gente vai estar preocupado com calcular integrais, e para calcular as integrais vai precisar usar as primitivas, em vez de usar a tabela de derivadas, a gente vai usar essa tabela de primitivas, tá certo? Que é essa que eu apresentei aqui agora, e que já foi completamente demonstrada, né? Eu já derivei todas essas funções, a gente já sabe que essas fórmulas estão corretas, tá certo? Graças às últimas aulas todas aí. Então, vamos voltar para os exemplos concretos, tá certo? Assim, uma última coisa antes disso é as propriedades usuais, né? Tá certo? Então, se você multiplica f por uma constante, isso se reflete em multiplicar uma primitiva por uma constante também. Assim como se você quiser a primitiva de uma soma, você soma primitivas, como eu já fiz agora há pouco, né? E tudo isso é consequência das propriedades da derivada, não tem nada de essencialmente novo aqui não. Tudo bem. Então vamos voltar para as continhas. E vamos ver essa daí, 3 seno, né? Nesse caso está perguntando uma primitiva, então você pode colocar a constante que você quiser. Por exemplo, a constante 0, tá certo? Então se a pergunta é uma primitiva, não precisa colocar a constante. A pergunta é então uma primitiva da função f de x igual a 3 seno de x. Muito bem, uma primitiva, né? Uma primitiva que a gente lê naquela tabela imediatamente é como primitiva da função seno, né, a função menos cosseno. E o 3 é só você manter ele na conta ali, né? Então uma primitiva é a função f grande de x igual a menos 3 cosseno de x. Derivada do cosseno é menos seno, então esse menos aqui faz a derivada da 3 seno. Tá certo. Agora uma para a gente calcular em pedacinhos, né? X à quarta menos x quadrado sobre 3. Então também sai direto daquela tabela, usando a lei do expoente, né? Então vamos ver aqui.
esse item B, vou chamar de 2 no quadro. O segundo exemplo, né? Uma função chamada de h de x igual a... Aliás, a outra era g, né? Bom, agora fica f mesmo. É h de x. X à quarta menos x quadrado sobre 3. A nossa primitiva particular aqui vai ser como? Vai ser x... Vou escrever na fórmula, né? 4 mais 1 dividido por 4 mais 1, né? Menos 1/3 multiplicado por x elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1, né? Então aqui eu estou usando aquela regra com o alfa ali, né? Aí é só ajeitar os expoentes. Eu fico então com x5 dividido por 5, quando deriva da x à quarta. E aqui está dando x ao cubo sobre 9, né? X ao cubo sobre 9. E aí quando eu derivo dá 3x ao quadrado, e quando divide por 9, o 3 cancela com 3 e fica só o 3 da função original, né? Então você pode sempre colocar em evidências constantes, fazer a conta com aquilo que importa e no final ver como é que fica, né? Vamos ver mais algumas. Olha só, agora tem uma mistura de um expoente 1 com um expoente menos 3, né? Mas funciona dessa mesma maneira. A função está sendo chamada de z de x. É x mais 1 sobre x cubo. Então, de novo, a regra do expoente, né? Daqui a gente tira uma primitiva particular, z grande de x, x quadrado sobre 2, menos, aliás, eu vou fazer passo a passo aqui, né? Vamos escrever zzinha de x como x mais x elevado a menos 3. Aí aqui então fica mais x elevado a menos 3 mais 1 dividido por menos 3 mais 1. Né? E aí no final das contas, isso aqui dá x quadrado sobre 2 menos, né? Menos 2x quadrado 1. Aqui. Então deu o expoente menos 2, né? Menos 3 mais 1 dá menos 2. Já passei o x quadrado para baixo. E aqui esse menos 3 mais 1 que dá o menos 2. O sinal está incorporado aqui e o 2 está aqui. Tá bom? Então encontrei a primitiva mais essa função. Né? Agora olha só. Uma função racional, tá certo? Dada nessa forma aí. O que a gente pode fazer para encontrar a primitiva dela? Bom, eu posso reescrever ela como uma soma de funções que eu sei calcular a primitiva, tá certo? Então vamos abrir isso aí como uma soma de 3 funções potência, não é? Vamos lá. O item D agora, né? Que é a função f, 3x à quinta, mais 2x menos 5, dividido por x ao cubo. Eu vou fazer uma modificação no exercício aqui, eu vou calcular a geral, tá certo? Vamos mudar um pouco a pergunta aqui, e vamos encontrar então, né? Quem que é f de x, a primitiva geral, nesse caso. Então, primeiro eu vou reescrever fzinha como o seguinte: 3x à quinta sobre x ao cubo, mais 2x sobre x ao cubo, menos 5 sobre x ao cubo. Porque daí eu simplifico os expoentes e consigo calcular a primitiva de cada pedacinho desse individualmente, e depois somo tudo e vou ter a primitiva que eu quero, né? Então aqui fica 3x quadrado, né? Mais 2 vezes x, o quê? É 1 menos 3, né? Menos 2. E aqui eu tenho 5x menos 3, né? Então eu vou escrever a primitiva de cada uma dessas, tá certo? Então eu vou até separar isso daqui e escrever como... Não, vamos assim mesmo, vai. Vou fazer direto aqui.
Então daqui eu tenho a primitiva geral de 3x ao quadrado é x ao cubo, né? Essa aí é bem direta, né? Derivada de x ao cubo dá 2, né? 3x quadrado. Agora essa daqui fica assim. E tem a constante, né? Mais uma constante C1. É isso que eu quero chamar a atenção. Nesse caso, que é quando você está fazendo a primitiva de uma soma e você coloca as constantes em cada parcela da soma. Depois a gente vai juntar todas as constantes em uma constante só para a função, tá certo? Dependendo de como se organiza os cálculos, acontece isso, né? Então aqui está a primeira primitiva geral, né? A segunda é assim, é mais 2, aí a regra é, né? X menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1. Mais uma segunda constante aqui. Então essa é a primitiva geral de 2x elevado a menos 2. E aí, por fim, vem aqui o menos 5, que vai ser, bom, a primitiva geral de x a menos 3, é x a menos 3 mais 1 dividido por menos 3 mais 1, mais uma terceira constante de integração aqui. E aí, deixando essa expressão um pouco mais amigável, né? Você tem ali o x ao cubo. E eu vou escrever primeiro os termos que tem x e depois as constantes. Então aqui é expoente menos 1 sobre menos 1, né? Então está dando menos 2 sobre x. É isso? Tem uma coisa estranha aqui, né? Menos 2 sobre x. Não, tudo bem. Quando eu derivo, fica menos 1 vezes isso, né? Que é 2 sobre... E o expoente fica menos 2, que era o dado, né? X a menos 2 aqui. Ok. E aí o terceiro termo, então, que é o menos 5. Aqui é menos 3, mas tem menos 2, né? Então vai ficar mais 5 meios, na verdade, né? Mais 5 sobre 2x quadrado, né? 2x quadrado. E aqui, na hora de escrever as constantes, eu vou abreviar a soma de constantes, de múltiplos de constantes, por uma constante só, tá certo? Vou colocar uma constante só, que é mais c, onde, sendo c, né? O quê? C1 mais 2 vezes C2 menos 5 vezes C3. Ok? Então eu agrupo todas as constantes em uma constante só. Eu estou fazendo isso para chamar atenção no seguinte, nessas proposições aqui que... Vamos voltar aqui na proposição. Ele fala assim, né? Uma primitiva de uma soma, ela pode ser escrita como uma soma de primitivas, né? E aí quando você faz a conta para calcular a primitiva geral, você vai ter uma constante para cada pedacinho, né? E aí você tem que agrupar todas essas constantes e escrevê-la como uma constante só. Tá bem? Muito sério. Então, esse exemplo que eu quis escrever. Alguma pergunta? A conta era isso mesmo, né? X cubo menos 2x mais 5, 2x quadrado. Tá certo. Ok. Então, mais uma agora. Com expoentes fracionários, tá certo? Vamos ilustrar a nossa fórmula usando um expoente fracionário agora. E vamos calcular uma primitiva dessa função aí, ó, raiz de x, né? Vamos lá. Qual que é o nome dela? F. F é raiz de x menos 2, raiz cúbica de x, tudo dividido por x. Então a ideia é a mesma, a gente separa em parcelas, que cada uma delas é uma potência e calcula a primitiva de cada parcela, né? Então essa função é igual a raiz de x dividido por x
menos 2 vezes raiz cúbica de x sobre x. Então vamos calcular um expoente, né, de cada parcela dessa. A gente tem aqui x elevado a meio menos 1, menos 2 vezes x elevado a 1/3 menos 1. E, portanto, a expressão que eu tenho para f aqui, adequada ao cálculo da primitiva, é x elevado a menos meio menos 2 vezes x elevado a menos 2/3, né? Tá certo? Fazendo as continhas aí. Aí, daqui, então, eu tiro a minha primitiva tabelada, né? Como x menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1, menos 2 vezes. Então aqui eu voltei para o enunciado de uma primitiva só, não a geral, tá certo? Então não vou colocar constante. Menos 2 vezes x elevado a menos 2/3 mais 1 dividido por menos 2/3 mais 1. E isso dá, vamos lá, vai x elevado a meio, que é 1 menos meio, né? Dividido por meio, menos 2 vezes x elevado a 1/3, dividido por 1/3. E aí fecha, então, 2 raiz de x menos 6 raiz cúbica de x. Pronto, está aí a função que é a primitiva da função dada, né? Então essa é uma primitiva em particular, né? Essa daqui é uma particular. E a gente pode escrever também a geral, né? A primitiva geral, então, ela, em cada intervalo onde essa função está definida, no caso é a semirreta positiva, né? Onde essa função está definida, um intervalo só, a primitiva geral é f de x, 2 raiz de x, menos 6 raiz cúbica de x, mais a constante, né? Para obter a geral. Bom, então essa é a metodologia do cálculo das primitivas básicas, tá certo? Todas essas de hoje a gente está sendo capaz de calcular usando aquela tabela básica ali, que no fundo são as derivadas que a gente andou calculando no último mês inteiro, né? Tá certo, alguma pergunta, algum comentário aqui dos cálculos, né, dos exemplos? O que vai acontecer a partir de algumas aulas é o seguinte, vai começar a calcular primitivas de funções mais complicadas do que essas, tá certo? E aí é para esse lado que a gente vai tocar a discussão, assim como para a aplicação disso para o cálculo de integrais, tá certo? Então a semana que vem a gente começa a fazer essa aula de hoje, ela é mais introdutória nesse sentido, né? Tá legal. Então, vamos ver um exemplo agora, que é o seguinte. Oi. Pois é, não, a primitiva particular, a pergunta dele é se ela não tem nenhuma constante. E a resposta é a seguinte, ela tem uma constante que você decide qual é. Então, por exemplo, eu poderia somar aqui, mais 15, por exemplo. E aí eu coloquei uma constante igual a 15. Isso aí é uma primitiva particular também. Quer dizer, qualquer número que você somar por fora de uma primitiva, te dá uma primitiva, né? Então, no caso, na minha primeira solução, eu escolhi a constante igual a 0. Eu somei 0. Mas você pode somar o número que você quiser, tá certo? E aí você vai continuar tendo primitivas particulares.
E aí a geral é aquela em que você deixa a constante pendurada, né? Você fala, ó, tem uma constante aí que pode ser qualquer uma, não precisa ser. Aí cada vez que você atribui um valor a C, você tem uma primitiva particular, né? Esse que é o significado dessas palavras aí, né? Particular ou geral, né? Tá bom? Então, assim, via de regra, quando é uma particular, a gente deixa o zero mesmo para não se complicar, né? Mas no próximo exercício vai começar a ficar claro qual que é a importância de ter essa constante aí na conta. Tá certo? Agora, a pergunta agora é a seguinte, olha só. Vamos encontrar uma função y de t, tá certo? Que satisfaça as seguintes condições. Então, está dado aqui a derivada dela. Então, quer dizer, eu quero uma função cuja derivada é 3t menos 5. É um problema de cálculo de primitiva. A gente acabou de resolver mais de 10 desse aí, né? Então, isso a gente faz. Mas aí tem uma segunda condição sobre a função y, que é, no zero, ela tem que valer 2. Então, a gente procura uma função que agora tenha não só a sua derivada dada, como a gente tem um valor dela dado também. Nesse caso, aí é o valor y de 0 igual a 2. Como é que resolve esse negócio, então, né? Então, bom, a gente quer y igual a y de t, dado que dy dt é igual a 3t menos 5, e que y de 0 é igual a 2. Então, a primeira parte na resolução disso aqui é você encontrar a primitiva geral de y. Então, primeiro, a gente resolve o problema ignorando que y de 0 é 2. Esse é um problema de primitiva igual esses da última hora aqui, né? Tá certo? Então, vem aqui o cálculo da primitiva geral. Que aí eu posso chamar de y grande, de repente, né? Ah, não, y pequeno já é o nome da função. A gente escreveu aqui dy dt, né? Então fica assim mesmo, né? Quer dizer, a derivada dy dt ser igual a 3t menos 5 implica que a função y de t ela é igual ao quê? Bom, 3 meios de t ao quadrado, né? Certo? Menos 5 vezes t. É ou não é? Ok, mas é a primitiva geral, né? Então a primitiva geral você tem que somar a constante c aqui. Então essa daí é a minha primitiva geral. E agora a gente vai usar a condição do valor da função, quer dizer, o y de 0 ser 2. E é essa condição que vai determinar c. Então, a ideia da coisa aqui é a seguinte, se eu te dou uma função, quer dizer, eu estou procurando uma primitiva. A primitiva não é única, a primitiva é uma primitiva qualquer somada com uma constante qualquer, são infinitas. Agora, se além de falar a derivada da função, você falar o valor dela em algum ponto, isso é o suficiente para descobrir a função completamente. Então, a gente usa agora a condição y de 0 igual a 2. O que isso significa? Significa que 3 meios de 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais c tem que ser igual a 2. E, portanto, c tem que ser igual a 2, né? Então, essa segunda etapa a gente pode chamar de determinação da constante, tá certo? Determinação de c através dessa condição dada aqui, y de 0 igual a 2. Então, a conclusão é que essas duas condições juntas, né, a derivada e o valor, implicam que a minha função yzinha procurada é a função 3 meios de t ao quadrado menos 5t mais 2. A derivada dela é
3t menos 5, e o valor dela para t igual a 0 é 2. Então ela tem as duas condições estabelecidas, né? Quer dizer, o primeiro passo, vamos fazer dois gráficos aqui, vai. Foi dada então uma função afim, né, para a gente encontrar uma derivada que é essa função afim. Então é o 3t menos 5 ali, né? 3t menos 5. Então o gráfico de 3t menos 5, ou seja, dy dt, é uma reta de inclinação 3, né, que no 0 passa pelo 5. Vamos mudar um pouco o eixo de lugar, então. Vou colocar ele para cá. Então é uma reta mais ou menos assim, né? Inclinação 3 passando pelo 5, aqui. E aí nós encontramos, então, todas as funções cuja derivada é essa função aqui. Não é? Quer dizer, então, aqui em cima eu vou desenhar os gráficos das funções cuja derivada é essa função aqui. Que são essas parábolas, né? São as parábolas 3 meios de t quadrado menos 5t mais c. Vamos começar desenhando a que tem constante zero, não é? Então, constante zero, vou fazer um cálculo auxiliar aqui, só para posicionar ela nesse plano direitinho, né? A gente tem 3 meios de t quadrado menos 5t, né? Menos 5t. Isso aqui é 3 meios, vamos colocar o t para fora, né? T. 3 meios de t menos 5. E esse aqui, ele se anula somente quando 3 meios de t é igual a 5 e, portanto, quando t é 10 terços, né? Um pouquinho mais que 3, né? Então, como uma primeira parábola aqui, para a gente entender como que é essa família de primitivas, né? Eu tenho a parábola que tem concavidade voltada para cima, né, por conta do 3 meio ser positivo, e se anula no 0 e no 10 terços, que é um número tipo 3,3333, alguma coisa assim, né? Então, a gente pode desenhar aqui uma função, então, aqui que é t, né? E aqui sim é y, e essa branquinha aqui, então, é 3 meios de t quadrado menos 5t. E olhando para essas duas figuras, você vê que tem uma coisa errada, né? Não é? Depois de tudo que a gente estudou de derivada, não pode vir alguém aqui e falar que a função de baixo é a derivada da função de cima, não é verdade? Tem claramente uma coisa errada aqui. Que é o quê? Bom, eu vou primeiro circular. Olha só. A derivada zero implica em ponto crítico na função, né? E aqui essa derivada zero não está correspondendo a ponto crítico nenhum. Quer dizer, a gente sabe que a reta tangente a esse gráfico de cima, no ponto correspondente a esse zero aqui, tem que ser horizontal, né? Então isso mostra que eu desenhei errado um dos dois gráficos, não é verdade? Então atenção a isso, né? Aqui, qual dos dois que eu errei? O de baixo, né? O de baixo. Porque o de baixo é 3t menos 5, né? Eu desenhei 3t mais 5, não é isso? Estou só conferindo os números aqui, 3t, é isso mesmo. Então o de baixo aqui estava errado. E aí, enfim, sabendo que esse ponto aqui é o tal do 10 terços, né? A gente sabe que esse ponto do meio aqui tem que ser metade, 5 terços, né? 5 terços. Que é onde eu tenho uma reta tangente horizontal ao gráfico da minha função e que é onde, portanto, a derivada dessa função se anula, né? Tá certo? Então é nesse pontinho aqui, de coordenada 5 terços, que a minha função derivada se anula, né? E, portanto, ela é uma reta assim. Vou dar uma ajeitadinha aqui. 5 terços, né? Quando multiplica por 3 e subtrai 5,
dá zero mesmo. Então pronto. Então tem que ter essa compatibilidade, né, entre as funções, tá claro? Você olha esse gráfico de cima, você vê somente um ponto com tangente horizontal e esse ponto aqui é o 5/3. Então ele tem que corresponder a um zero da derivada aqui embaixo. E o resto está tudo certo, né? A função 3t menos 5 é negativa à esquerda do 5/3, de acordo com essa função de cima ser decrescente à esquerda do 5/3. E ela é positiva à direita, de acordo com a função de cima ser crescente à direita do 5/3. Né? Então agora as informações estão consistentes. E aí, tendo uma primitiva, então isso aqui foi o cálculo da primitiva particular, com c igual a zero, né? Essa função aqui. E aí quando eu somo c, o que eu estou fazendo é transladando essa parábola para cima e para baixo, né? No final ficou um c igual a 2 ali. Mas então, vamos restringir a um intervalo aqui e considerar então transladados dessa parábola aí, né? Tá certo? Já não está cabendo o gráfico aqui, mas a gente vê pelo menos um pedacinho dele, né? Vejam que a forma é toda igual, quer dizer, o ponto crítico é o mesmo para todos, né? Afinal, as amarelas é simplesmente a branca somada de constantes. E no final das contas foi o c igual a 2 aí que a gente escolheu. Quer dizer, que a gente deduziu da condição de que no zero a minha função y devia valer 2, tá certo? Então, geometricamente, o que aconteceu é, a primeira linha do problema te dá a família de parábolas. A segunda linha do problema te fala qual parábola que é. Tá bom? É isso. Então, a gente escolhe a parábola que cruza o eixo y de 0 igual a 2, né? Deve ser algo, digamos que seja aqui, tá certo? E aí, essa aí é a nossa solução, né? Essa daqui que passa pelo ponto dado, não é? Então, essa daqui é a y que tem fórmula 3 meios de t quadrado menos 5t mais 2, né? Que é a desejada. Tá bem? Então é assim que essas coisas dialogam uma com a outra. É claro que minha figura está longe de ser perfeita, você tem que entender que as linhas amarelas aqui são transladadas realmente, né? Então se tiver algum efeito óptico aqui que você não é transladado sim, tá bom? São as primitivas todas. E aí esse problema original, então, ele fica mais encorpado, né? Agora a gente consegue determinar não uma família de funções, mas uma função mesmo. Tá bom? E esse tipo de problema tem um nome, né? Eles são os conhecidos como problemas de valor inicial, tá certo? Então essa observação é importante de ser feita aqui. Vamos lá. Quer dizer, o que compõe um problema de valor inicial, né? Ele é composto por uma equação cuja incógnita é uma função e que essa equação envolve essa função e as suas derivadas, tá certo? Num sentido meio vago, né? Isso aqui é só uma descrição meio vaga. E essa equação que envolve uma função e as suas derivadas é chamada de equação diferencial ordinária, tá certo? Então, tem todo um mundo aí das equações diferenciais. E aí, dentre as equações diferenciais, você tem as equações diferenciais ordinárias. E essa palavra ordinária se refere às derivadas envolvidas serem as derivadas do cálculo 1. Porque tem também as equações diferenciais parciais, que aí você precisa fazer derivadas parciais, que é uma coisa que vocês estudam só no cálculo 2, tá certo? Então tem uma distinção dentre as equações diferenciais entre as ordinárias e as parciais. O cálculo 1 te dá condições de estudar as ordinárias. Para as parciais você precisa do cálculo 2. E muito bem, e além dessa equação envolvendo uma função e as suas derivadas, vem também uma condição inicial, que é o tal do y de 0 igual a 2, que é o que você precisa para, dentre infinitas soluções aí da equação diferencial, você tirar uma específica, que é a que você quer, tá bom? Então, em parte, a razão da gente estar aqui fazendo cálculo 1 é o sucesso que essas equações diferenciais têm para descrever toda a sorte de fenômenos, né? Então, hoje em dia a gente tem modelos matemáticos baseados em equações diferenciais que,
enfim, eles começaram, via de regra, na mecânica celeste, né, para descrever o movimento dos astros, dos corpos celestes. E depois fenômenos mecânicos mais simples também. Mas hoje em dia a gente tem modelos populacionais, né, que descrevem populações biológicas, modelos de situações químicas, biológicas, fisiológicas, econômicas, sociais, etc. Então, no mundo da modelagem matemática, as equações diferenciais elas são uma coisa meio não é o grande método, hoje em dia tem muitos outros métodos, mas é um dos principais. E a eficácia desses métodos é uma das razões para vocês fazerem cálculo 1, tá certo? Entretanto, nós não estudamos equações diferenciais ordinárias no cálculo 1. A gente só estuda essas que são problemas de calcular primitivas. Para estudar as EDOs mesmo, vocês têm que fazer outra disciplina depois. E aí vocês vão poder estudar equações um pouquinho mais complicadas, tá certo? Então, só para explicar qual que é a diferença dessas equações diferenciais que a gente resolve no cálculo 1 para as que não, a diferença é a seguinte, né? O nosso problema da aula de hoje é o seguinte, né? Se você especifica um intervalo, tá bem? Aqui, a gente está fazendo o seguinte, a gente está pegando para cada ponto no intervalo e dando uma inclinação e querendo saber que função que tem aquela inclinação em cada ponto, né? No sentido da taxa de variação. Então, o nosso problema aqui se traduz geometricamente a, sobre cada linha vertical, você ter uma certa inclinação dada, tá certo? E você procurar por gráficos cuja reta tangente tem essa inclinação dada. Mas as inclinações aqui, da aula de hoje, elas são constantes sobre verticais, tá certo? Para cada reta vertical, você vai ter a mesma inclinação, de acordo com as soluções serem transladadas umas das outras, tá certo? Então, essa é a restrição sobre as equações diferenciais que a gente está aprendendo a resolver hoje, tá certo? Então, aqui as inclinações não dependem, quer dizer, dependem somente da reta vertical e não da altura que você está em cada reta vertical, né? Então, aqui eu estou desenhando uma possível distribuição de inclinações aí que a gente consegue resolver usando a álgebra. Hoje eu estou mostrando como é que você faz a conta para tirar daí um gráfico que tenha essas inclinações como tangentes, tá certo? Algo assim seria, né? Algo assim. E o estudo mais geral, ele te permite você variar as inclinações sobre cada vertical. Ele te permite, na verdade, colocar inclinações com uma distribuição mais complexa do que essa. E se perguntar se você tem ou não soluções, né? Então a diferença entre as equações diferenciais aqui que a gente está falando agora e as mais gerais é essa, tá certo? É a dependência da inclinação com relação à vertical, né? Então, essas EDOs de hoje, né? EDOs da aula de hoje, a inclinação é constante sobre verticais, tá certo? E aí essas daí a gente está aprendendo a resolver agora. Agora, as equações que não são dessa forma e são importantes para o cálculo 1 são as seguintes, eu vou dar pelo menos 2 exemplos. Então, exemplos mais complicados, tá certo? Exemplos mais gerais. É, por exemplo, a equação diferencial que descreve o decaimento radioativo, tá certo? Né? Que é o mesmo modelo que descreve o crescimento exponencial, tá certo? Então a gente tem um modelo exponencial aqui. O modelo exponencial, que é o problema de valor inicial. dx dt igual a k vezes x, onde k é uma constante não nula, tá certo? E aí você especifica que, por exemplo, x de 0 tem que ser um certo x0. Então essa equação diferencial ela é composta pelo seguinte, você procura uma função cuja taxa de variação seja proporcional a ela. Então se o k é positivo, você procura uma quantidade que varie da seguinte maneira, quanto mais tem, mais cresce, tá certo? Esse é o modelo exponencial. Então você pode modelar o crescimento de certas populações em períodos curtos de tempo por essa função aqui. Ou então, para k negativo, você está pensando em uma função que quanto menos você tem, mais decresce, tá certo?
ou seja, menos, enfim, um K negativo, que são as equações do decaimento radioativo, né? São as equações de diferença que descrevem esse processo aí. E essa equação ela é resolvida pela exponencial. Tá aí a importância da função exponencial. Ela resolve essa equação diferencial aqui, né? Isso aqui é equivalente a x ser igual a x0 multiplicado por e elevado a k vezes t, né? Quando você fizer a derivada com relação ao tempo, vai dar exatamente k vezes x. Então tá aí a importância da função exponencial. Ela resolve essa equação diferencial, tá bem? E um segundo exemplo, né, de uma equação diferencial um pouco mais sofisticada que as, né, do cálculo 1 mesmo, é a equação de segunda ordem, né, a equação do oscilador harmônico, tá certo? D2x dt2 igual a menos kx, onde k é uma constante maior que zero aqui, tá certo? Aqui então a gente tem a equação do oscilador harmônico, né? Então aqui você precisa colocar condições também, né, sobre a função e sobre a derivada dela. E essas são as equações que governam os movimentos periódicos mais simples, né? Por exemplo, um sistema massa-mola ou um certo circuito elétrico simplesinho que vocês podem estudar numa outra ocasião, né? Mas se olhar para isso aqui, por exemplo, é k igual a 1, né? O que você está procurando é o quê? Uma função que quando você deriva duas vezes dá menos ela. São as funções trigonométricas, né? Então a descrição analítica das funções trigonométricas ela pode ser feita por meio dessa equação. Essa é a importância moderna das funções trigonométricas. Elas resolvem essa equação diferencial aqui, tá certo? Quer dizer, nesse caso, então, a solução geral é da forma A cosseno de raiz de k vezes t mais b seno de raiz de k vezes t. Funções que quando você deriva duas vezes, vai dar exatamente menos k vezes elas. Tá bom? Então guarda essa informação aí, que equações diferenciais são meio que um dos pontos centrais das discussões envolvendo cálculo, que ficam de fora do cálculo 1, porque a gente tem mil outras coisas para falar aqui, mas que vocês devem estudar em alguma outra ocasião, talvez nas disciplinas de física, ou talvez em algum outro cálculo aí pela frente, né? E, enfim, entender essas coisas é a motivação de muita matemática que a gente pesquisa até hoje, tá certo? Não essas equações mais simples, claro, mas equações mais complicadas. Muito bem, vamos voltar para os exemplos, então. Agora, um exemplo igualzinho ao anterior, só que com uma motivação da mecânica, por exemplo, né? Então, agora o problema é o seguinte: determinar uma função posição cuja velocidade é a função 4t menos 7. Tá bem? Então eu te dou a velocidade e eu quero saber a posição. E aí existe uma infinidade de funções posições que vão te dar essa velocidade. Dependendo do quê? Dependendo de onde você está num certo instante do tempo. Então a condição dada aqui é que no tempo 1 a posição seja 1 também. Não tem nem unidades de medida ali, né? Vamos resolver esse problema então. O exemplo é a velocidade. Bom, então a gente tem aqui dado, né? V 4t menos 7. E a gente sabe que isso aqui é a derivada da função posição, né? E eu tenho que então x do que de 1, x de 1 é igual a 1, né? E eu quero saber quem que é x, né? Então é o mesmo passo, né? Primeiro você calcula todas as funções x que tem essa derivada, né? Então a primeira coisa é dx dt ser igual a 4t menos 7. Isso aqui quer dizer que x tem que ser igual a 2t ao quadrado menos 7t mais uma constante de integração. Quando eu derivo a 2 vezes 2, 4t, né? E derivo menos 7t, dá o menos 7 aqui. E agora a gente descobre o c, né? Usando que x de 1 é igual a 1.
Então, x de 1 igual a 1 se traduz a 2 vezes 1 ao quadrado, né? Menos 7 vezes 1 mais c. C igual a 1. E aí você resolve a equação e descobre o c, tá certo? É isso. Então aqui fica c igual a 1 menos 2 mais 7. E, portanto, c é menos 4, né? Menos 2. Opa, não é menos 4, não. É menos 2 com 7 é 5, 1 mais 5 é 6, né? Essa é a constante dá 6, então. E a conclusão, então, é que se a velocidade é 4t menos 7 e no instante de tempo 1 a posição é 1, então o movimento é dado pelo seguinte, agora já posso apagar isso aqui. Então, no final, fica x 2t quadrado menos 7t mais 6, né? É 2t ao quadrado menos 7t mais 6. T igual a 1. Tá certo. E para finalizar, agora vamos fazer um problema que envolve dois cálculos de primitiva, né? Que esse é o clássico mesmo, né? Dada a aceleração, você descreveu o movimento, né? Tá certo? Que aí já se conecta mais de perto com a lei de Newton mesmo, né? Tá bom? Em que... Então, eu estou dando a gente não vou falar de lei de Newton, da força, de nada, mas enfim, né, dada a aceleração, conhecendo a velocidade em um instante do tempo e a posição nesse instante do tempo também, a gente é capaz de descobrir a posição, né? Então, isso é assim mesmo. Veja que aqui está dada a segunda derivada de uma função. Então, a partir da segunda derivada de uma função, para você descobrir a derivada, você precisa saber a derivada em um ponto. Senão, você só sabe ela a menos de uma constante, não é? E depois, dada a derivada para descobrir a função, você precisa saber o valor da função num ponto também. Então, quando você tem um problema de valor inicial, que te dá uma relação entre a segunda derivada da função com a função, por exemplo, no oscilador harmônico, né? Tá certo? Ou nesse caso aí, o tal do valor inicial, ele tem que te dar essas duas informações, né? Não basta você falar a posição inicial, você tem que falar a velocidade inicial também. Tá bom? Senão não vai ficar uma constante sobrando no teu cálculo, né? Mas está aí. Oi. Pois é, o valor inicial, ele, nesse tipo de problema que eu estou falando hoje, ele vai ser dado no mesmo ponto. Quer dizer, você vai conhecer a função num ponto e a derivada da função num ponto também. Porém, tem aplicações em que você conhece o valor da função no ponto e o valor da velocidade num outro ponto. Aí você chama isso de problema de valor de fronteira. Muda um pouco a terminologia. Mas vamos primeiro resolver esse aí. Então, nesse caso, foi dada a aceleração, né, como 7t mais 2, e isso aqui é quem? É dv dt, né? dv dt. E foi dado que a velocidade no zero vale 2, né? Muito bem, então, de dv dt ser 7t mais 2, a gente tira que v é 7,5 de t ao quadrado mais 2t mais uma constante 1, que é a constante de integração do cálculo da velocidade. E aí, a partir daqui, eu substituo v0 igual a 2, e v0 igual a 2 me dá que c1 é igual a 2, né? De modo que v é igual a 7,5 de t quadrado mais 2t mais 2. E agora, isso aí significa então que dx dt, né?
dx dt é igual a 7/2 de t quadrado mais 2t mais 2. E eu preciso também da condição sobre o x, né? Que x de 0 é dado como sendo 1. Muito bem, então, da expressão da derivada de x, eu descubro que x tem que ser 7/6 de x ao cubo, mais t ao quadrado, mais 2t, mais uma constante C2, né? Quando derivo, desce os expoentes, corto o que tem que cortar, dá certinho a expressão que está dada acima, né? E eu descubro agora que a equação x de 0 igual a 1 se reduz... Opa, aqui era t, né? T. Então, a x0 igual a 1 te dá que C2 tem que ser igual a 1, né? Dá 0, 0, 0, C2 igual a 1. Então, C2 igual a 1. E pronto, descobri então que a posição é dada por 7/6 de t ao cubo mais t ao quadrado mais 2t mais 1. Essa aqui é a função posição. Pronto, então é assim que a taxa de variação de uma função interage com a função, né? No sentido de que elas se determinam mutuamente, nesse sentido que eu expliquei aqui hoje. Tá bem? Então, alguma pergunta com relação a esses cálculos aí? Bom, vamos ver. Então, aqui a derivada é 7t mais 2, né? Então, para que a derivada dê 7t, eu tenho que derivar quem, né? Eu tenho que derivar 7t ao quadrado para descer o 2 e ficar o 7, mas aí tem que dividir por 2 para poder cancelar o denominador 2 aqui, né? Então, eu só fiz direto mesmo, mas isso aqui foi calculado usando o mesmo procedimento dos exemplos anteriores, né? Quer dizer, por exemplo, de 7t, eu tenho 7t, 1 mais 1 dividido por 1 mais 1, né? Esse é o pedacinho do 7t. O 7t, a primitiva é 7t quadrado sobre 2. E o 2 aqui, aí é aquela primeira linha da tabela, né? Quer dizer, você pode até pensar que o 2, ele se reflete num 2t elevado a 0 mais 1 dividido por 0 mais 1, né? A constante 2 é 2t elevado a 0, né? Então, na regra do expoente fica t sobre 1. E o C1 aparece porque é a constante, né? Para a gente encontrar a primitiva geral, tá certo? Então, aqui a situação é a seguinte: se você esquecer da constante, você não encontra a função que está sendo pedida, né? Tá certo? Essa que é... quer dizer, se você esquecer do C1 e colocar t igual a 0, vai sempre dar 0. E aí você não vai conseguir uma função que tem velocidade 2 no 0. Então, o C1 está aqui para poder ser determinado a seguir, né? Aí aqui eu também fiz direto, né? E aí você veja que aparece um expoente 3 e aparece um fator 1/3 multiplicando ali, que produz o 6. Aqui no caso é t quadrado sobre 2, né? Aí corta o 2, fica só t quadrado. E aqui do 2 ele vira 2t pelo mesmo motivo que esse 2 aqui virou esse 2t. E aí vem mais uma constante que eu determino logo a seguir e descubro que é igual a 1. Pronto. Então é assim que a partir da aceleração você determina a posição, mas não é só da aceleração, né? É da aceleração, da velocidade num instante do tempo e na posição também. Se você não tem essas informações aí você fica com constantes na fórmula, né? Então, por exemplo, um caso familiar para vocês, né? Que é o caso da queda livre.
se você tiver que a aceleração é uma constante, né? Uma constante que eu posso chamar de A0, isso implica, então, que a velocidade vai ter que ser A0t mais V0, onde V0 é a velocidade para t igual a 0, né? V0 é igual a V calculado no tempo igual a 0. E isso significa que a posição tem que ser A0 sobre 2t² mais V0t mais um certo S0, onde S0 é a posição no instante t0. Né? Então, no caso particular aí do movimento de queda livre, né, em que você tem uma força constante, portanto aceleração constante, portanto velocidade afim, portanto posição quadrática, né? Tá aí, é feita a conta. E aí, se você não fala quem é a velocidade inicial e quem é a posição inicial, que foi o que o último exemplo falou, né? Essas constantes ficam penduradas aí. Né? Não tem o que mais determinar a partir daí. Se não tiver as informações, a forma geral do movimento é essa daqui, né? Então esse é o caso do corpo em queda livre, né? Onde o A0 é a aceleração aí na unidade de medidas que você preferir. Muito bem. Então tá aí, hoje essa aula de primitivas, a gente vai usar isso todas as aulas de integral para calcular as integrais, e a gente vai aprender a calcular primitivas bem mais complicadas do que essas, né? Essas de hoje, na verdade, são só a tabela de derivada disfarçada, né? Tá bem? A gente, a partir de agora, vai desenvolver técnicas para encontrar primitivas mais difíceis. E com isso, então, eu fecho um grande arco de ideias aqui, né? Então, na aula de número 10, a gente começou a falar de derivada, e hoje já é a aula de número 21, e eu ainda estava falando de derivadas. Então, hoje a gente fechou um grande arco de ideias, tá certo? Envolvendo principalmente os capítulos 3 e 4 do livro, mas também um pouco do capítulo 2, tá bem? E o conteúdo da prova é esse, tudo que veio logo depois da primeira prova até a aula de hoje, tá certo? Pratiquem bastante para ir bem na prova, por favor. E não se esqueçam de estudar as coisas que vieram faz tempo, né? Que eu sei que a memória às vezes é um pouco curta. Então a gente estudou regras de derivação, tem que saber aplicar as regras de derivação, óbvio, né? Regra do produto, do quociente, da cadeia, taxas relacionadas, derivação implícita, derivada de função inversa, estimativa de erro, aproximação linear. E as coisas mais recentes que a gente estudou, que é o estudo do sinal das derivadas, da primeira e da segunda derivada, máximos e mínimos, problemas de otimização, né? Foi bastante tempo e bastante coisa também, esse meio tempo. Então, essa semana agora é importante que vocês pratiquem o máximo possível para não se enrolar na hora da prova e conseguir uma boa nota, né? Quarta-feira é a nossa revisão, então. Muito obrigado, até lá. Tragam dúvidas.